Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o movimento, a escola literária realismo, né? E como a gente já havia falado em vídeos anteriores, o realismo ele tem início em 1857 na França, com o lançamento da obra de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Então, Madame Bovary é a primeira obra do realismo mundial, tá bom? Então, guardem esse nome porque é extremamente importante. Bom, o realismo ele tem início na França, mas é uma vertente, é uma escola literária que perpassa aí por toda a Europa, pela América. Então, a gente tem autores importantes em vários países. Vamos focar em alguns, ok? Bom, o movimento ele tem uma característica que é controversa ao romantismo, que é a escola literária anterior. Então, o realismo ele trabalha com uma visão de mundo mais objetiva, comprometida com a realidade. Ele valoriza assim muito mais o que é real, né? Ele traz elementos de miséria, de como realmente a sociedade ela agia e ela vivia na época, em contraponto, em oposição ao romantismo, né, que valorizava aí uma idealização da vida, uma fantasia, né, aquela coisa de amor idealizado, de príncipe encantado, como se realmente eles existissem. E a gente tem aí essas diferenças do realismo para o romantismo. É óbvio que as diferenças elas vão surgindo, a gente vai falando de acordo com o decorrer de obras, né? A gente vai entendendo melhor conforme a gente lê uma obra e outra. Eles têm algumas semelhanças. Por exemplo, o descritivismo. As escolas literárias, ambas, né? As escolas literárias, elas trabalham com o descritivismo assim extremo, né? É claro que cada um com seu objetivo diferente. O realismo ele esteve presente em diversas manifestações artísticas, tais como a pintura, a escultura, mas é na literatura onde a gente tem assim uma maior gama de escritos, de manifestações realmente desse momento. O escritor Gustave Flaubert é um dos principais na França, né, dos escritores. A gente tem alguns pintores renomados lá também, como por exemplo Jean-François Millet, o Gustave Courbet. Então a gente tem aí alguns desses representantes. No Brasil, o nosso principal representante da literatura, o grandioso Machado de Assis. Eu particularmente sou apaixonada por esse autor e por esse momento literário. Então, o realismo é um momento literário que me instiga muito, que eu gosto muito. Então, espero que vocês também gostem. Bom, dentre as características do realismo, a gente tem narrativas voltadas mais para terceira pessoa, né? Então a gente quase não tem narrativas em outras pessoas. Existem, claro, mas o foco principal terceira pessoa. A gente tem a análise psicológica das personagens, então ele vai falar muito mais de como essa pessoa age do que como ela realmente é externamente, né? Então o foco do romantismo, por exemplo, era muitas vezes a estética, né? Então ele falava, por exemplo, a Iracema, a Índia dos lábios de mel, e a comparações com ninfas, com deuses e afins aí com seres mitológicos, para que a gente entendesse um pouco de como era a beleza dessa mulher, por exemplo, no romantismo. Aqui não, aqui a gente vai entender como é essa pessoa, né? Como essa pessoa age, como ela pensa. A gente tem descrições detalhadas de pessoas, de situações, de como elas agiam, de como elas faziam, de como tudo acontecia. A gente tem uma exibição muito grande aí, essa questão da descrição voltada para fracassos humanos, né? As traições, que é o mais visto aí como o adultério. A gente tem comportamentos controversos, que a um tempo está de uma maneira, em outro está de outra.
a miséria é muito bem representada. Então a gente tem tudo isso sendo trazido. Além disso, a gente tem embasamento na ciência, algumas teorias, positivismo, empirismo, darwinismo, evolucionismo, socialismo, tanto utópico quanto científico. E eles trabalham muito a questão da metafísica, né? Por exemplo, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele fala, tem um trechinho que é bem interessante, que ele fala que como se eles fossem bolas, né? Que um dia a Marcela saiu rolando e tocou o Brás Cubas. Brás Cubas, nesse empuxo, né? Nesse tocar, ele ganhou força e foi rolando até chegar em Virgília. Então ele usa as leis da metafísica, por exemplo, nesse trecho, para justificar o trecho. É óbvio que ele escreve com outras palavras, mas é só para a gente entender um pouco. A gente tem aí uma comunicação mais direta, né? Sem rodeios, sempre trazendo um retrato mais objetivo, questionador da sociedade. Então, assim, é aquela questão. Eles trouxeram várias das características, se não todas, em contraposição, em oposição ao romantismo. Então, assim, o romantismo ele era muito subjetivo, com aquele mundo todo cor-de-rosa, idealizado, egocêntrico, sentimentalista. E o realismo não, ele tenta criar realmente um paralelo com o que os indivíduos eles vivem, eles passam, com o que realmente eles são. Né? Então ele trabalha temas de maneira mais coletiva e não egocêntrica, né? Sempre tentando dar ênfase aí a problemas sociais. Então é extremamente importante a gente pensar em relação a isso. Bom, eu trouxe para justificar algumas das características, por exemplo, o descritivismo e como ele trazia a descrição das pessoas, um trechinho de Madame Bovary, em que é narrado aí o pai de Charles, né? Então deixa assim: seu pai, o Sr. Charles Denis Bartholomé Bovary, antigo auxiliar de cirurgião mor, comprometido por volta de 1812 com uma questão de alistamento de recrutas e forçado, por aquela época, a deixar o serviço, tirara proveito então de suas vantagens profissionais para pescar o dote de 60 mil francos da filha do dono de uma malharia, que se apaixonara por ele. Homem bonito, vaidoso, que gostava de fazer barulho com suas esporas, usando suíças que lhe desciam até os bigodes, os dedos sempre cheios de anéis e vestidos com cores chamativas. Ele tinha a aparência de um bravo, com o desembaraço fácil de um caixeiro viajante. Uma vez casado, viveu 2 ou 3 anos com a fortuna de sua mulher, jantando bem, levantando-se tarde, fumando em grandes cachimbos de porcelana, voltando para casa tarde da noite depois do espetáculo e frequentando cafés. O sogro morreu e deixou pouca coisa. Ficou indignado, lançando-se na fabricação, na qual perdeu algum dinheiro. Depois se retirou para o campo, onde quis explorar suas próprias terras. Mas, como não entendia mais de agricultura do que de tecidos, montava seus cavalos em vez de fazê-los trabalhar. Bebia cidra em garrafas em vez de vendê-las em barris. Comia as melhores aves do seu viveiro e engraxava os sapatos de caça com a gordura dos porcos. Não tardou a dar-se conta de que seria melhor parar por ali com qualquer especulação. Então aqui a gente tem uma descrição do pai de Charles de uma maneira bem realista, né, de como ele era. Então ele se casa por interesse, ele vive uma vida que ele não tinha condições de se manter por muito tempo com o dinheiro dos interesses aí, né, do casamento, e ele bate cabeça o tempo todo porque ele queria o bom e o melhor, mas sem muito trabalho, né? Então isso é bem forte no realismo, isso é bem trazido, né? Essa descrição dos personagens, como eles agem, como eles são, né? Podem ver que a única coisa que falou mais fisicamente dele foi que ele era bem afeiçoado e dos bigodes, mas não ficou descrevendo a pessoa dele, ficou descrevendo as atitudes, né?
como ele agia, como ele pensava. Então, essa descrição psicológica dos personagens, isso é bem interessante. E uma maneira como eles traziam, principalmente, essa oposição ao romantismo era quando eles citavam obras, né, desse romantismo e que as mulheres liam essas obras. Então eu tenho aqui, por exemplo, já falando da Emma Bovary, né, que é a segunda esposa aí do Charles. Algumas de suas camaradas traziam para o convento os keepsakes, que é como se fossem obras com trechos, fotografias e trechos de obras, né, que haviam recebido de Ano Novo. Era preciso escondê-los, como era complicado. Liam-nos nos dormitórios, manipulando delicadamente suas belas encadernações de cetim. Emma concentrava seu olhar fascinado no nome dos autores desconhecidos, que haviam assinado geralmente condes ou viscondes ao final de suas composições. Estremecia ao suspender com um sopro o papel de seda das gravuras, que se levantava meio dobrado e caía suavemente sobre a página. Era um rapaz de capa curta que, por trás da balaustrada de uma sacada, abraçava uma moça de vestido branco, com uma bolsinha presa à cintura. Ou então os retratos anônimos das ladies inglesas com cachos louros, que, debaixo do chapéu de palha redondo, olhavam-na com seus enormes olhos claros. Viam-se algumas esparramadas em carruagens que deslizavam por parques, onde um galgo saltitava à frente da atrelagem conduzida a trote por dois pequenos postilhões de calções brancos. Outras, em desvaneio no sofá, ao lado de um bilhete aberto, contemplavam a lua pela janela entreaberta, semicoberta por um véu negro. As ingênuas, com uma lágrima sobre a face, afligiam uma rolinha pelas grades de uma gaiola gótica, ou sorrindo com a cabeça inclinada sobre o ombro, desfolhavam uma margarida com os dedos pontudos arrebitados com sapatos de bico revirado. E vós, sultões, com longos cachimbos, também estais ali, pasmados, debaixo de caramanchões, nos braços de bailarinas infiéis, sabres, turcos, barretes gregos, e vós, sobretudo, paisagens macilentas das regiões ditirâmbicas, que frequentemente nos mostrais ao mesmo tempo palmeiras, pinheiros, tigres à direita, um leão à esquerda, minaretes, tártaros no horizonte. No primeiro plano, ruínas romanas, a seguir camelos acocorados. Tudo isso enquadrado em uma floresta virgem bem cuidada e com um enorme raio de sol, perpendicular, tremulando na água, onde se destacavam em manchas brancas, sobre um fundo cinzento, cisnes nadando. E o abajur do candeeiro, pendurado na parede sobre a cabeça de Emma, iluminava todos aqueles quadros do mundo que desfilavam diante dela, uns atrás dos outros, no silêncio do dormitório e ao som longínquo de algum fiacre retardatário que ainda percorria os bulevares. Então, assim, aqui ele vai descrever como eram essas questões das obras românticas, de como a Emma via esse romantismo e ela sonhava com isso, com esse príncipe que chegaria a ela e que traria essa felicidade que ela via tanto nas obras quanto nas pinturas ali que ela lia nesses livros, né, que suas amigas traziam e nos livros que ela lia. Então, assim, isso é trazido, por exemplo, na Luizinha, né, do Eça de Queiroz, do Primo Basílio, e aqui e em outras tantas, na própria Virgília do Brás Cubas, né? Então, todas as mulheres que cometem adultério no realismo, elas têm essa visão romântica da vida, porque elas leram muito e elas buscam o seu príncipe encantado, elas estão cansadas dessa mesmice, né? Então, é muito importante que a gente entenda
um pouco de como são essas mulheres, de como elas agem, de como elas pensam. Bom, entre os principais escritores franceses, nós temos o Gustave Flaubert, que escreve Madame Bovary, né, que é a sua principal obra e a primeira do realismo mundial. Ele escreve também a Educação Sentimental e Salammbô. Então, ele é um dos principais. A gente tem também o Émile Zola, né, que ele escreve, por exemplo, Os Ventos dos Morros Uivantes, se não me engano é o nome da obra. E é uma obra também muito boa, muito legal de se ler e importantíssima para o realismo francês. Entre os portugueses, eu já citei algumas vezes, o Eça de Queiroz é o nosso principal autor. Ele que escreveu O Primo Basílio, Os Maias, O Mandarim, O Crime do Padre Amaro, A Relíquia, que é a obra de vestibular, que a gente vai trabalhar ela. Então, o Eça de Queiroz ele foi muito criticado porque ele escreveu obras assim muito fortes, né, criticando muito a igreja. Os Maias, por exemplo, trabalha com incesto, né? Então, assim, não é um incesto direto, né? É um incesto meio que indireto, porque eles não sabiam que eram irmãos. Então, é como se os pecados dos pais recaíssem sobre os filhos. Então, é tudo muito forte de se ler, né? A gente tem também o Antero de Quental, com os sonetos de Antero, odes modernas, bom senso e bom gosto. Então, são algumas obras desse autor que também é muito importante para o realismo português. A gente tem alguns escritores ingleses, que a gente tem a Marianne Evans, com o pseudônimo George Eliot, Daniel Deronda e Silas Marner. A gente tem um Henry James, né, com Os Europeus, Retrato de uma Senhora, As Asas da Pomba. E entre os brasileiros, óbvio que a gente não poderia deixar de falar sobre os nossos queridos brasileiros, o nosso principal autor, Machado de Assis, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, O Alienista, Quincas Borbas, que agora é obra de vestibular, o Dom Casmurro, entre tantas outras obras aí grandiosas que esse autor escreveu. A gente tem também o Raul Pompeia, com a sua grande obra O Ateneu, e o Visconde de Taunay com Inocência, que é muito importante. Juntamente com a vertente do realismo, a gente tem o naturalismo. O naturalismo a gente vai trabalhar posteriormente, apesar de vir com muitas características do realismo e algumas diferentes, e acontecer praticamente juntos essas duas correntes literárias. Então, depois a gente vai trabalhar o realismo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí suas perguntas, que vamos tentar respondê-las da melhor maneira possível. E até daqui a pouco.